Joy Boy era um gigante ancestral e os 5 Gorosei fizeram parte da sua tripulação. É isso mesmo que você está ouvindo. Shepard Júpiter, Ethan Baron V. Nazujuro, Topman Warkuri, Marcus Mars e Jay Garcia Saturno, há 900 anos eram nakamas da figura que representava o Deus do Sol. Não só isso. Nesse vídeo, a gente também vai levantar todas as evidências de que esse histórico ser é na verdade um gigante ancestral tal como Ors. As conexões são chocantes e o arco de Thriller Bark ainda esconde muitos segredos. Hoje, a gente vai desvendar o maior deles. Eu sou o Lipe e eu espero que você saia desse vídeo com a mente explodida, tá? Duvidando do que anteriormente você acreditava ser verdade. Porque o que a gente vai falar hoje pode mudar muito nossa percepção sobre o Joy Boy, os Gorosei e o passado desse mundo. Sabe aquelas supostas verdades que você vira e fala, meu irmão, isso aqui é irrefutável, não tem como Oda fazer diferente, e ele vai lá e faz. Então esse vídeo aqui é para dar uma balada nessas crenças, porque muita ideia que a gente assume como verdade pode não ser. Então se você está curioso, está animado, já deixa aquele like, se inscreve no canal e vem comigo para mais um vídeo. Porque nesse aqui, meu irmão, toda essa percepção pode ser muito diferente do que antes você acreditava. O primeiro ponto a estabelecermos aqui é a origem de Joy Boy, a raça da figura histórica mais importante desse mangá. Durante o discurso do Vegapunk tivemos algumas novas informações sobre ele, que confirmaram antigas teorias. O maior cientista do mundo diz que ele foi o primeiro pirata e que nasceu há 900 anos. E eu sei que o gatilho para essa teoria aqui pode parecer meio louco, mas você vai ver como vai começar a fazer muito mais sentido no decorrer do vídeo. O fato dele ter nascido há 900 anos nos remete a um ser no universo de One Piece, o gigante ancestral Ors, mais conhecido como o Zumbi número 900. A ideia é que esse ser apresentado para nós em Thriller Bark seja o foreshadow perfeito para Joy Boy. Através dele, vimos muitas características do antigo Deus do Sol. Durante o arco de Thriller Bark, o Moria coloca a sombra de Luffy no gigante ancestral e ele passa a mostrar um comportamento que tá repleto de paralelos com o Joy Boy original. Ele é brincalhão, bobo, animado e a primeira coisa que faz é se ver como um pirata. Claro que isso está na essência do Luffy, mas nada impede de ser um foreshadow mostrando como era o Joy Boy no passado, visto que muitos acreditam que ele se trata de alguém com uma personalidade muito parecida com a do garoto do chapéu de palha. E já que a gente está falando de chapéu, fica impossível não mencionar o chapéu de palha gigante em Marejoa, guardado por Imu-sama como se fosse um verdadeiro tesouro, algo a ser escondido do mundo. Devido a esse elemento, muito se especula que o primeiro Joy Boy tenha sido de fato um gigante. O interessante aqui é que só tivemos 2 gigantes ancestrais originais em todo One Piece, lembrando que os Numbers do Kaido são criados artificialmente, e ambos tiveram uma relação bem peculiar no que diz respeito a chapéu. O Ors não conseguia se sentir completo até colocar um bloco de concreto na cabeça como se fosse um chapéu. Já o Ors Jr., recebeu um chapéu de palha do Ace e criou um vínculo afetivo muito poderoso com o objeto. Isso te lembra alguém? E sabe o que me intriga muito nesse momento? É a fala do Ace explicando o porquê dele ter feito esse chapéu pro gigante. Eu percebi que você fica muito perto do sol. Será que o chapéu de palha gigante antigamente foi criado pelo mesmo motivo? Porque o seu antigo usuário era um gigante ancestral assim como Ors e ficava muito perto do sol? Além da lógica concreta, ainda existe a abstrata, a simbólica, que é muito poderosa. Você fica muito perto do sol. E estaria ele aludindo de alguma maneira sem saber a proximidade de Ors Jr. com seu ancestral que simbolizava o sol? O Joy Boy original, que possui os poderes da divindade adorada em Elbaf, Nika, o deus do sol. O que é muito interessante é que a gente só viu 2 gigantes ancestrais em toda a história de One Piece, mas certamente há um terceiro, que vai ser uma figura importante na narrativa. Quando Ors Jr. está chegando na Guerra de Marineford, temos um vislumbre do seu gigantesco navio, e aqui, cara, as coisas mudam. Temos escrito o seguinte: Ors III, e isso dele ser o terceiro é muito interessante porque ao longo da história só vimos 2 gigantes ancestrais, então é muito provável que ainda entre outro na história, na narrativa, que provavelmente vai datar do século perdido. Seria esse Joy Boy talvez? E sabe outra dica que temos aqui, que está relacionada à proximidade dele ao Sol? Simplesmente esses 2 símbolos gigantescos do Sol em sua bandeira pirata.
E quando a gente escava mais a fundo as informações que a gente tem sobre os gigantes ancestrais, mais coisa legal vai aparecendo. O Ors Jr. é mencionado como um gigante extremamente gentil, enquanto o Ors original é dito como um terrível gigante maligno. Mas e se por acaso a sua alcunha na verdade não condiz com sua personalidade? E se Ors fosse um gigante super gentil como seu descendente? A gente sabe que o governo mundial manipula informações e faz com que a percepção das pessoas sobre alguns elementos nesse universo sejam completamente diferentes da realidade. Aos olhos de um cidadão comum no mundo de One Piece, Luffy é um monstro, é um ser terrível, é um ser maligno, um pirata. O Ors poderia muito bem ter a mesma personalidade gentil que seu sucessor e possivelmente seu antecessor. E olha que interessante, o Ors era conhecido como o Puxador de Continentes. Será que ele tentou conectar as ilhas submersas e fragmentadas para tentar reviver o reino antigo de seus ancestrais? Mais do que isso, durante todo o vídeo eu tô querendo mostrar que ele pode ser um foreshadow para quem Joy Boy foi. Será que lá no passado Joy Boy foi responsável pela mudança nos continentes? Será que ele tentou manter a Pangeia, mas ela acabou sendo destruída por Imu-sama ao elevar 200 metros do mar? Aliás, já que Joy Boy queria manter as armas ancestrais e passá-la para as próximas gerações, será que ele foi o responsável pelo dilúvio que criou os continentes? E já que estamos falando de foreshadows que o Ors pode fazer de Joy Boy, temos ele usando a própria Hito no Mi, modelo Nika, o deus do sol. É como se fosse o Oda já nos dando um gostinho, nos mostrando como era Joy Boy, um gigante ancestral com os poderes dessa incrível fruta. Mas não para por aí, então vamos para uma rápida lista de similaridades que a gente consegue relacionar do Ors com o Joy Boy, ou nuances que apontam para esse homem ter sido um gigante ancestral. O Ors não tem um olho e do lado esquerdo possui uma cicatriz, assim como Luffy. O Oda disse que assim que um pirata de tapa-olho aparecesse em One Piece, a série estaria perto de seu fim. Se seguirmos o padrão do Ors como um foreshadow para Joy Boy, faria muito sentido ele não ter um olho e usar um tapa-olho. Vale lembrar que vários personagens de One Piece, têm cicatrizes ali, tem marcas no olho esquerdo, o que pode ser sim um foreshadow para alguma marca, alguma importância que vai ter no olho esquerdo do nosso querido Joy Boy. Ou a falta dele, Acho também importante a gente falar o próprio paralelo do Ryuma com o Zoro, que apresentam características iguais, apesar de centenas de anos de diferença, e inclusive a falta do olho. O Ors e o Chapéu de Palha Gigante são introduzidos da mesma maneira, congelados, preservados em gelo como se viessem de um antigo período no passado. Seria essa apresentação semelhante um indicativo da proximidade entre os dois elementos? Eu mencionei no início do vídeo que Vegapunk confirmou que Joy Boy nasceu há 900 anos, e ele também menciona que o fim do século perdido deve ter acontecido com sua queda. Então temos uma ideia de que ele viveu pelo menos 100 anos, algo que é pouco habitual para um humano em One Piece, visto que apenas a Doutora Kureha, o único personagem capaz de superar essa idade, foi ela. Então esse é um dos principais argumentos que muitos usam para alegar que Joy Boy foi um gigante, e isso faz muito sentido. Então assim, existem bons pontos que apontam para que Joy Boy seja um gigante e a gente consegue levar isso para a raça específica de gigantes ancestrais, ao comparar com Ors Jr. e Ors. Além disso, Thriller Bark tem muito foreshadow e assim como Skypiea, vem se provando um arco fundamental e presta atenção aqui, meu amigo, impulável. Não vai esquipar Thriller Bark ou Skypiea não, louco, faz isso não, tá? Olha aí os golpes no Ors e no Kaido, um paralelo que pouca gente lembra e com certeza é uma, abre aspas, homenagem, ao Luffy entrando numa nova forma super poderosa. É como se fosse o Gear 5 homenageando o Nightmare Luffy. E já que eu mencionei Skypiea, queria trazer um elemento muito importante no arco que eu realmente espero muita coisa e só de pensar já começo a montar 1000 teorias. Worth, a divindade que representa a Terra nas Ilhas Celestes. Se a gente notar, ele possui características que lembram muito a raça do Ors, e como ele é o puxador de continente, algo que está relacionado à Terra, gosto de pensar que essa raça vai ter alguma ligação com essa divindade. Inclusive, faz sentido que a lenda de Joy Boy tenha atingido os mais diversos povos de diferentes maneiras, então pode ser que seja assim que ele seja representado na Terra de Skypiea. E esse papo de puxador de continente, ser o deus que representa a Terra, tudo pode ser um foreshadow para algo que Joy Boy fez no passado e foi louvado por isso.
E com tudo isso mencionado, vamos a outro pensamento que pode estar conectado com essa ideia dele ser um gigante ancestral, mas também funciona como um pensamento, como uma ideia solta. Os Gorosei eram parte da tripulação de Joy Boy, e esse pensamento é de explodir a cabeça. Como a gente já sabe, existem diversas tripulações no universo de One Piece que seguem completamente ou parcialmente um padrão temático. Os Piratas do Roger, por exemplo, possuem seus 3 membros mais poderosos relacionados a minerais preciosos: Gold Roger, ouro; Silver's Rayleigh, prata; Scopper Caban, bronze. A tripulação da Big Mom tem uma temática relacionada à comida, seja através de algumas frutas como a Mochi Mochi no Mi, a Bizu Bizu no Mi ou a Kuku Kuku no Mi, ou seja através dos nomes dos personagens: Cracker, Brulé, Custard, Noisette e por aí vai. Os próprios piratas Don Quixote possuem seus nomes devido às cartas, né? Eles estão bem relacionados aos naipes do baralho. Diamante, que é o Ouros; Corazon, que é o Copas; Pica, que é o Espadas; e Treble, que é o Paus. Os grandes nomes da tripulação do Kaido seguem essa temática com Jack, o Valete; Queen, a rainha; e King como o rei. A própria tripulação do Shanks tá no tema ali das bebidas alcoólicas. Então as maiores tripulações desse universo possuem nomes correspondentes a um tema específico. Partindo desse fato, qual é a temática da tripulação do primeiro pirata Joy Boy? A gente não tem quase nada sobre o personagem, mas o pouco que a gente tem já nos diz muito. Joy Boy representa o sol, e é aí que entra o segredo que você provavelmente já entendeu ou começou a entender. E se a sua tripulação tivesse seus nomes relacionados ao sistema solar, e se cada um de seus tripulantes representasse um planeta? Tudo o que sabemos sobre ele é que essa figura lendária, assim como o Luffy, realmente representa o Sol. Então ele, como capitão, teria seus nakamas orbitando em volta de si, como se fossem planetas. E sabe o que é muito curioso aqui? Apesar das armas ancestrais serem ditas como ferramentas de destruição global, Joy Boy, segundo o discurso do Vegapunk, fez questão de que elas fossem passadas para as próximas gerações. Então é como se elas, que também representam planetas, Uranus, Urano, Poseidon, Netuno e Plutão, Plutão, fossem elementos próximos e conectados ao personagem. Aí entra o grande questionamento. Por que os Gorosei, que também representam planetas, seriam inimigos de Joy Boy e não seus aliados? Todas as outras temáticas fazem parte de um mesmo grupo, porque logo nessa seria diferente. Imagina só se quando tivermos revelado o século perdido, tenhamos todas essas figuras mais jovens, sorridentes, unidas ao primeiro pirata desse mundo. Joy Boy e seus companheiros navegando juntos sob a mesma bandeira. Um cozinheiro, um navegador, um músico e por aí vai. O que aconteceu para eles mudarem de lado? O que quebrou a confiança deles e fez essa tripulação se fragmentar? Esse seria um movimento muito ousado do Oda e acredito que nas mãos desse gênio, né, teríamos um fantástico flashback sendo revelado. Vale lembrar também que todos os Gorosei são estupidamente gigantes, e que se Joy Boy fosse de fato um gigante ancestral, o tamanho desses colossos seria bem equiparável, por assim dizer. A gente consegue viajar até mais longe e pensar que Pluton, o gigantesco navio de guerra, até por representar um planeta, né, poderia ser a lendária embarcação dessa tripulação. Já pensou nisso? Se os Gorosei fossem tripulantes de Joy Boy, que coisa de maluco, cara. E que rumo interessante a história poderia tomar caso Oda optasse por seguir nesse esquema. Eu sei que assim, pode parecer muito fora da curva, né? Mas dependendo da justificativa que o Oda trouxesse, ficaria bom ou ficaria ruim. É o que eu gosto de repetir aqui, né? Muitas vezes não é o que está sendo dito, mas sim como está sendo dito. Não é o que está sendo mostrado, mas sim como está sendo mostrado. Algumas vezes a gente já viu que os Gorosei parecem não querer seguir as ordens de Musamá, mas a gente também já percebeu que é deles mesmo, né? Serem nojentos, serem, cara, personalidades terríveis, faz parte da essência do Gorosei. Mas, às vezes, né, esse poder do soberano desse mundo vai muito além do que a gente imagina, e o próprio caráter dos anciões pode ser influenciado por ele. Inclusive tem muita gente que acha que eles por si só não têm poderes de Akuma no Mi, e sim, Musamá tem uma Akuma no Mi com capacidade de fazer eles, de transformá-los nesses pesadelos, nessas feras bestiais. Enfim, há muita margem na história para a gente conceber um cenário como esse. Há muita coisa incerta e por isso é tão legal surfar nesses mares de teorias e brincar com a nossa imaginação.
Esse foi o vídeo, tá? E eu queria agradecer por você aí ter me acompanhado até agora e também ao Vitor Formiga por ter sido o primeiro a me dar esse empurrão em direção à ideia dos Gorosei serem parte da tripulação de Joy Boy lá no nosso Instagram, tá? Então, mano, viu alguma coisa braba no Twitter? Marca a gente, me marca. Viu uma parada insana no Instagram? Envia pra gente também que a gente fica de olho, beleza? Eu acredito que deu pra brincar legal com essa ideia, né? E no final chegamos numa especulação bem maneira, uma teoria que eu espero que você tenha gostado. Então não esquece do like, se inscrever no canal e a gente se vê sem sombra de dúvidas, aonde? Num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!